Senhor presidente, Eduardo Amorim, caros colegas senadores, senadoras, eu venho à tribuna para prestar conta ao país, à população do estado do Acre, e trazer informação sobre a calamidade pública que estamos vivendo em alguns municípios do Acre. E ontem, nesse momento de sofrimento da população, de dificuldade que os prefeitos passam, que o governo do estado enfrenta, nós tivemos a visita da presidenta Dilma. Ela já tinha me recebido em audiência uma semana atrás, tinha falado da sua decisão de ir pessoalmente acompanhar de perto, levar os ministros para ficar numa posição de solidariedade num primeiro momento, mas também como chefe do Executivo da nação, tomar as decisões que o governo federal pode tomar no momento em que o povo acreano enfrenta tanta dificuldade. As cheias que estamos experimentando na Amazônia, eu não tenho dúvida, aí como técnico, como engenheiro florestal, que de alguma maneira elas nos mostram algo que, teoricamente, alguns têm a convicção de que já está acontecendo no mundo e outros buscam evidências para acreditarem que nós podemos ter mudança do clima no planeta. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos tendo uma expressão da mudança climática. O IPCC, que reúne mais de 2.000 cientistas do mundo inteiro e se reúne já há muitos anos, tem um consenso. E olha que consenso de 2.000 cientistas é quase impossível, de que a mudança no clima no planeta já está ocorrendo e ela é resultante da ação do homem, desse modelo de produção, consumo, da relação homem-natureza que estabelecemos e desse padrão de vida absolutamente insustentável em cidades insustentáveis, numa vida insustentável que ocorre, seja pelo abuso que nós temos naqueles países desenvolvidos, seja pela carência que nós temos nos países menos desenvolvidos. É esse mundo desigual que abusa no uso dos recursos naturais, na emissão de gases de efeito estufa, e agora nós que estamos há algum tempo agredindo a natureza, agora estamos começando a ter resultados dessa agressão. É só nós observarmos, em lugares que tinham uma temperatura elevada em determinado período do ano, tinha mais calor, agora tem um calor mais extremo. Onde tinha mais frio, agora um frio mais extremo. Onde tinha seca, uma seca mais longa. Onde tinha uma chuva intensa, uma chuva mais intensa ainda. Choveu no Acre, na região do Alto Acre, em 90 horas, 800 milímetros. Eu nunca vi nada parecido. Nada parecido. Uma concentração de água numa bacia, que é a Amazônia, com um desnível muito pequeno, de Rio Branco até Belém, o desnível é de 130 metros, em 3.500 quilômetros. Então, qualquer 10 metros é algo muito forte. E o Rio Acre alcançou 18 metros e 40 centímetros. Imagine 18 metros de lâmina d'água e 40 centímetros. Nunca tínhamos tido nada parecido. Daí a gente ter seca em São Paulo, em Minas, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. A Mata Atlântica no Rio de Janeiro só sobrou 6% dela. Quantas mil nascentes foram mortas nesse período? Quantas mil nascentes foram eliminadas? Então, a ação do homem, São Paulo mesmo, o Rio Tietê, Tamanduateí, Pinheiros, não pode ser utilizado para se tirar água, tratar e servir a população, pelas condições desses rios. E a população tem que racionar água. Na Amazônia estamos tendo outro extremo, excesso de água. Mas já tivemos uma seca no Acre com incêndios florestais em 2005.
Mas eu queria dizer que, vivendo talvez o maior desastre ambiental de toda a história do Acre, da história de Rio Branco, nós temos uma coisa que eu queria agradecer aqui da tribuna, a maneira gentil, carinhosa, educada, que a população, se manifestando, recebeu a presidenta Dilma. Eu lamento, eu vi nessa semana matérias na imprensa, na televisão, no rádio, no jornal, falando de uma manifestação que ocorreu num salão de exposições em São Paulo contra a presidenta Dilma. É parte do jogo democrático. Mas isso, mesmo sendo de algumas dezenas de pessoas, que para mim eu não estou diminuindo, dezenas de pessoas às vezes representam muitas pessoas, mas ganhou uma repercussão enorme. Enorme. O que é natural na democracia passou a ser algo como se fosse uma importância desproporcional. No Acre, a presidenta foi recebida por milhares de pessoas. Milhares. O Jornal da Globo de ontem, não saiu uma única linha no Jornal Nacional, mas o Jornal da Globo, da mesma Rede Globo ontem, falou em dados de 5 mil pessoas aplaudindo, recebendo com carinho e com um sentimento de solidariedade a presidenta da República. Eu estava junto, fui e voltei com ela. Em nenhum momento foi hostilizada, ao contrário, o povo acreano, o povo de Rio Branco, de alguns municípios, se uniu. Não é que no Acre a população não esteja vendo e não esteja enfrentando dificuldades. Aliás, as dificuldades estão aí, a população quer mudanças, a população quer mais mudanças, a população quer melhoras, e ela tem direito de cobrar, de exigir e de se manifestar. Mas imagine, na hora que a gente está vivendo a maior tragédia, com milhares de famílias, sem ter uma casa, um abrigo, morando num abrigo improvisado pela prefeitura e pelo governo, que, aliás, merece os parabéns pelo trabalho que estão fazendo, o governador, o prefeito Marcos Alexandre, o governador Tião Viana. Lá todos estavam unidos num propósito: solidariedade, um sentimento de união para enfrentar um desafio tremendo causado pela cheia do Rio Acre. Eu acho que isso é nobre, isso é importante. Do mesmo jeito que eu acho que esse nosso país, que se divide nas eleições como parte do jogo democrático, não pode se dividir depois das eleições. Acho que se tem erro por parte do nosso governo, da nossa ação política, são concretos. Se o Brasil precisa se unir para enfrentar a corrupção, estamos de acordo. Se o Brasil precisa enfrentar seus problemas estruturais, estamos de acordo. Mas nós não podemos passar a vida inteira nos dividindo. E é isso que eu espero que não ocorra. E a presidenta Dilma foi com um propósito. Levou o ministro da Saúde, levou o ministro da Integração, levou a presidente da Caixa Econômica, entregou 997 casas, que já numa parceria com o governador Tião Viana, estavam sendo feitas, estão prontas, quase 1.000 famílias, ontem, até sexta-feira da próxima semana, vão sair do abrigo direto para suas casas, porque essas casas estavam sendo feitas dentro de um planejamento, na Cidade do Povo, no Minha Casa Minha Vida, para atender famílias que vivem em áreas de risco, em áreas alagadas. Até junho, serão mais 1.200 famílias que terão suas casas novas, um lar, um abrigo definitivo. Esse é o resultado da política boa, da política que transforma a vida dos mais pobres. E nós devemos ao programa Minha Casa Minha Vida, iniciado no governo do presidente Lula, levado adiante no governo da presidenta Dilma e que é feito em parceria com estados e municípios, no caso do Acre, como um dos mais prioritários programas do governo Tião Viana na Cidade do Povo. Quantos estados e municípios estão se antecipando aos problemas? Ninguém podia prever que ia ser a maior cheia da história. Mas também ninguém consegue fazer casas em 2, 3 semanas. Daí a importância do trabalho, dessa parceria com o governo federal. Agradeço a todas
às instituições públicas envolvidas, estaduais, municipais e federais. Agradeço à sociedade, à solidariedade do Brasil inteiro, mas queria fazer esse registro. E dizer, será que não é melhor? Eu não sou daqueles que acham que notícia é quando alguém morde um cachorro. Um cidadão morde um cachorro é notícia, vai para a capa do jornal. Mas se um cachorro morder uma pessoa, não é notícia. Eu não quero mal comparar nada. Mas nós não podemos também tapar o sol com a peneira. Se há um ambiente de descontentamento, há. Tanto há que na eleição nós tivemos uma disputa onde o Brasil, de alguma maneira, se dividiu. Eu acho que quem ganhou tem que ter a grandeza de estender a mão, de fazer o gesto do vencedor para o vencido, não para diminuí-lo, mas para chamá-lo e dizendo, olha, passou, agora vamos trabalhar, cada um com sua opinião, com sua divergência. Mas acho que também cabe aos que perderam virar a página e começarmos numa normalidade, cada um com sua opinião, cobrar, exigir, os compromissos de campanha, as mudanças que o povo brasileiro quer e merece, que sigam acontecendo no nosso país. Então eu vim à tribuna, senhor presidente, para agradecer à presidenta Dilma, ao governo federal, o apoio. A presidenta publicou no Diário Oficial apoio para prefeitos, a maioria deles do PSDB, de um partido que faz oposição ao Acre e não podia ser diferente. E isso é uma ação republicana. Agora, o que eu fiquei triste foi que a grande imprensa estava lá. Estava lá o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão. Os grandes veículos de comunicação, na maioria, nem uma linha sobre a maneira carinhosa, acolhedora, emotiva com que a presidenta Dilma foi recebida. Aí eu acho que não vale. Vamos mostrar as duas faces da moeda, porque a moeda é a mesma, para que a gente não venha a mascarar aquilo que temos de bom. Não acho que deva se esconder o que está errado, mas nós também não podemos cair numa armadilha de esconder o que está ocorrendo de bom no Brasil. A presidenta Dilma assumiu um compromisso lá no Acre, que vai cortar, e eu estava no avião com ela, vai seguir fazendo aquilo que, aliás, a oposição cobrava, que era fazer um ajuste, melhorar as despesas do governo, cortar gastos que podem ser cortados. Aí, agora que ela está adotando essa medida, aquilo que era bandeira da oposição não é mais. Então, que a presidenta Dilma não seja atacada pelas qualidades, pelas medidas certas. E eu, sinceramente, fiquei muito feliz quando ela disse: o Minha Casa Minha Vida 3 sairá em poucos meses, porque nós vamos cortar despesas que precisam ser cortadas. Vamos fazer o ajuste econômico que precisa ser feito, mas vamos garantir o programa que dá casa para os brasileiros. E ela tornou público ontem, e não era mais um palanque eleitoral, a eleição já ficou para trás, que fará um programa de mais de 3 milhões de casas, porque quem fez 2 milhões e 100 mil casas, quem tem 1 milhão e 600 mil casas sendo feitas para serem entregues, que se somam 3 milhões e 700 mil casas, pode prometer e assumir compromisso de fazer mais 3 milhões. E é isso que eu queria deixar aqui. Meu agradecimento pela presidenta, a sensibilidade. Todo mundo está dizendo, tem uma crise danada acontecendo e a presidenta passou um dia inteiro, porque nós saímos daqui de manhã, trabalhamos, comemos no avião, voltamos meia-noite para Brasília. E eu quero dizer, presidenta, muito obrigado. A senhora foi bem recebida no Acre pelo governador, pelos prefeitos de todos os partidos, pela bancada nossa de deputados estaduais, vereadores, pela sociedade que estava lá no ato. Era a sociedade que estava lá no ato. Não adianta dizer que era só funcionário público ou militante do PT. Eu conheço o meu estado e as pessoas. Era a sociedade que estava lá. Do pobre, do que não tem nada, ao que tem muito. E eu queria agradecer à presidenta Dilma, dizer que a gente conhece o bom amigo na hora da dificuldade. E o povo acreano está enfrentando uma extrema dificuldade. E ela largou tudo aqui, passou o dia inteiro para levar solidariedade e apoio para o povo acreano. Tomara que esse exemplo da presidenta se institucionalize nesse país, que a gente separe os problemas que a gente tem
daquela busca de solução que todos nós temos que estar juntos sempre, independente das opções partidárias e das ideias que não divergem completamente, mas que alimentam essa pluralidade da democracia que só a democracia garante. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço a tolerância de Vossa Excelência, que sabe... Aliás, eu queria dar as boas-vindas, que Vossa Excelência teve um problema de saúde, eu acho que não tem problema de tornar público, mas está bem recuperado. Obrigado. Como médico ali me deu o seu parecer de que está bem, eu estou muito contente de ver o colega aqui de volta, podendo assumir aí já na plenitude. Vai ter que ser um pouco mais devagar, né? É verdade. Por conta, 5 dias de operado já está aqui, essa medicina evoluiu muito nesse país também, mas bom restabelecimento para Vossa Excelência e que a gente possa aqui conduzir um trabalho sempre pelo bem do Brasil. Obrigado, senador, e que preside, senador. Agradeço, presidente.